machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent, and all will be lost. The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men, cries out for universal brotherhood, for the unity of us all. Para tudo aí! Se você não me conhece, meu nome é Márcia, sou da terceira série D do Ensino Médio da Escola da Ciência. E no vídeo de hoje vamos fazer uma reflexão crítica a partir do filme O Grande Ditador, do qual nós acabamos de ver agora, e dos conflitos da Segunda Guerra Mundial relacionado com os desafios da luta pela cidadania no mundo atual. Então, fica comigo que eu te conto. O Grande Ditador é uma sátira magistral para expor Adolf Hitler, mas não apenas um tema central. Charlie Chaplin atacou os governos totalitários, o nazismo e o fascismo, a perseguição sofrida pelos judeus, os ideais expansionistas e as relações diplomáticas com o ditador italiano Benito Mussolini. Uma das grandes consequências que é atribuída aos nazistas foi o início da Segunda Guerra Mundial, onde houve a ascensão dos regimes totalitários na Europa. Esse conflito, que se estendeu durante 6 anos, iniciou-se por causa da política expansionista alemã sobre nações vizinhas. O estopim para o início do conflito foi a invasão da Polônia, realizada pelos alemães a partir do 1º de setembro de 1939. A Segunda Guerra foi responsável por aproximadamente 70 milhões de mortos. A perseguição aos judeus no período da Segunda Guerra Mundial é um traço de intolerância religiosa do século XX. O regime nazista alemão condenou e matou milhões de pessoas de etnias e crenças diferentes do modelo padrão. Atualmente, a força da intolerância se espalha por territórios do islamismo. Ordens extremistas impõem de forma violenta suas concepções de religião, expulsando e matando aqueles que não concordam. A intolerância religiosa é fruto de um longo processo histórico de doutrinação. Mesmo com os avanços das políticas públicas e projetos para assegurar a liberdade de expressão e culto, o Brasil e demais países continuam protagonizando novos casos de discriminação. Como sabemos, o princípio democrático é a garantia dada ao povo de que terão voz e participação efetiva no governo, assim como terão seguros as bases de vida digna, e ainda a garantia de que o Estado será limitado e a vontade social prevalecerá. Mas a Alemanha nazista violava todos os direitos democráticos. O cidadão não participava da política, já que o poder era totalitário, autoritário, fascista, centralizado em apenas uma pessoa. E naquele momento não havia democracia e o líder não era escolhido por meio dela, e sim através do Estado, dando todo o poder para ele. Na década de 1960, devido às sequelas deixadas pela Segunda Guerra Mundial e ao clima de polarização mundial causado pela Guerra Fria, novos coletivos, ações e movimentos surgiram por todo o mundo. As pautas dos movimentos sociais passaram a diversificar-se a partir desse momento, e a luta pela cidadania tem sido fundamental até os dias atuais para defender nossos direitos na sociedade. Como sabemos, europeus e sul-americanos têm algo em comum: adoram futebol. Mas, infelizmente, muitos governos ditatoriais, tanto na Europa quanto na América do Sul, aproveitaram-se da paixão popular por esse esporte tão cativante para fazer propaganda política. Na Europa, o futebol foi usado como instrumento de propaganda política tanto em ditaduras de extrema-direita, como nos casos da Alemanha nazista de Hitler e a Itália fascista de Mussolini, nas décadas de 1930 e de 1940, quanto em ditaduras de extrema-esquerda, como nos casos dos países do leste europeu durante a Guerra Fria. Afinal, o objetivo era desviar o olhar do cidadão para o que acontecia politicamente na época. Na América do Sul, as vitórias das seleções de futebol do Brasil em 1970, quando se tornou o primeiro país tricampeão em Copas do Mundo,
e da Argentina em 1978 foram exploradas pela propaganda dos seus respectivos regimes militares. Por outro lado, o futebol também virou símbolo de resistência ao nazismo, como no caso da trágica e ao mesmo tempo admirável história do Dinamo de Kiev, o célebre clube ucraniano. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!